A paz do Senhor para os irmãos. Estou mais uma vez aqui, muito feliz com o Senhor, muito alegre e contente por esta oportunidade que o Senhor nos oferta para falarmos da Tua palavra, para meditarmos nas santas leis e nos ensinos do Senhor através da Bíblia Sagrada. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e fico muito feliz com os irmãos que gostam de ouvir e ver os meus vídeos e juntos aprendermos da parte do Senhor, que até aqui o Espírito Santo tem me revelado. E como um grande Deus poderoso e sábio, o Senhor sabe das minhas limitações e tem ofertado aquilo segundo que eu sou capaz de entender. Ganancioso para obedecer ao Senhor e pregar o Evangelho e falar da palavra do Senhor Jesus, então eu faço os vídeos. E que ele sirva de edificação para os irmãos que humildemente entendem a minha limitação e comigo aprendem juntos da parte de mais uma porção que o Senhor tem nos revelado. Amém? Muito obrigado por os que estão comigo. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao Mateus, filho do pastor Rogério, um entusiasta, apoiador, Ele é meu amigo em Cristo, ele é um adolescente. E eu tenho um desejo, irmãos, um objetivo. Nunca é ter 1 milhão de seguidores. Isso não é interessante. Mas eu gostaria muito que o Senhor me desse uma oratória e providenciasse que eu conseguisse pregar a palavra do Senhor e orar e meditar a palavra do Senhor junto com 1 milhão de irmãos. Aí sim. É bem diferente, irmãos. Não tenho interesse em 1 milhão de seguidores. Mas conversar com 1 milhão de seguidores da palavra do Senhor, e meditar e aprender, isso eu gostaria muito. E tenho esse objetivo e o Senhor está gerando. Mas enquanto isso não acontece, o meu agradecimento vai para o Mateus, por quê? Porque todos os dias, irmãos, aqui na igreja ele chega, me cumprimenta, pergunta dos vídeos, dá uma ideia, me ajuda, me fortalece. Em Cristo Jesus ele fala coisas lindas e fala: ó, irmão, para não. Um adolescente de 13 anos, irmãos, muito amoroso. Aí eu falo: não posso, enquanto esse 1 milhão de pessoas o Senhor não me providencia, eu fico feliz com o Mateus, meu grande amigo em Cristo, entusiastas dos vídeos da palavra do Senhor que o Senhor tem dado até aqui. Estou falando da igreja do Parque Zabane no sábado de manhã, com a bênção e autorização do meu pastor José e do meu querido amigo e pastor Rogério. Amém? Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as parábolas da figueira. E junto com os irmãos, meditarmos para que ela sirva de edificação e o que aprendermos aqui nos ajude a caminhar um pouquinho mais ao nosso objetivo, que é alcançar a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor no nosso modo de vida, e assim caminharmos ao céu, que é o objetivo de todo cristão: morar com Deus, servir ao Senhor com dignidade, moralidade racional e sermos salvos em Cristo na vida eterna na Nova Jerusalém. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos em Marcos, em Mateus 21, 18, fala sobre a parábola da figueira. Em Lucas 13, 6 fala, mas em Lucas já fala de uma outra parábola, né? Então a de Mateus e Marcos fala da figueira seca. Já a parábola de Lucas, ele fala da figueira estéril. E são contextos diferentes. Quando fazemos uma reflexão, porque são parábolas e passagens bíblicas muito conhecidas, e tenho certeza que todos os irmãos que estão me ouvindo conhecem Bíblia e essas parábolas melhor do que eu. Mas hoje nós vamos ver diferente, tá bom, irmão? Segundo aquilo que o Senhor me revelou. Então, eu gostaria de ler em Marcos, porque fica mais fácil para mim a compreensão do texto. Mas Mateus também fala dessa mesma passagem, que é Mateus 21. Mas eu gostaria de ler com os irmãos em Marcos, capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte,
Quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Até aqui, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, ao chegar, vindo de Betânia a Jerusalém, o Senhor ia cultuar, o Senhor ia adorar ao Senhor no templo que ficava em Jerusalém, que era uma casa de oração. O Senhor, então, nesse contexto, está se dirigindo ao altar, à presença do Senhor. Ele está indo fazer a obra do Senhor. No caminho, Marcos deixa claro que no caminho havia uma figueira. O Senhor teve fome, vendo as folhas belíssimas dela, se aproximou. Não havia fruto. O Senhor sentiu ira com esse comportamento da figueira. Então o Senhor dá uma palavra de juízo e aniquila aquela figueira, algo que o Senhor não faz, não há precedentes no Novo Testamento do Senhor aniquilando algo, do Senhor exterminando um organismo vivo. Mas ele faz isso com essa figueira, e os discípulos ficaram assustados com isso. Mas tudo que o Senhor Jesus faz, cada palavra, cada ato, cada passagem, cada aldeia, cada cura, cada milagre, cada palavra, cada unção, cada livramento, é um simbolismo religioso de ensinamento. Então vejamos bem, nesse contexto, o Senhor estava fazendo uma analogia com a atual situação de Israel, naqueles dias em que ele estava se dirigindo ao templo de adoração. Quem é que tomava conta dos sacrifícios, irmãos, da liturgia do culto religioso? Era os fariseus. Eles estavam prestando um culto e o Senhor estava se dirigindo ao ambiente de adoração. A figueira no meio do caminho estava ludibriando os incautos que passavam por aquele local. Então o Senhor estava indo adorar. Quando ele viu a figueira com folhas belíssimas, o Senhor Isaías usa o contexto da figueira para fazer paz e prosperidade, dizendo que os moradores de Israel, o Israel futuro e contemporâneo, morariam cada um debaixo das suas tendas em paz, ou seja, com segurança. Quem está na frente da sua casa, debaixo de uma figueira, tem alimento, sombra, segurança e paz para fazer isso. E o Senhor, a caminho do templo para adoração, em um ambiente de adorador, espera encontrar o quê? Adoradores que produzem fruto. Quando o Senhor se dirige à figueira, pela visão que ele teve, as folhas dela, entre março e abril, a figueira, a característica das figueiras do Mediterrâneo, que é uma árvore grande, bonita, é que os frutos começam a se germinar antes das folhas. Quando as folhas já estão grandes, os seus frutos estão tenros e bom para a colheita. Então o Senhor observou aquela árvore frondosa com aparência que dava fruto, foi buscar os seus frutos, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, e cada ser vivo, cada organismo tem uma função na criação. Eu e você, como adoradores, temos uma função específica na obra do Senhor, e devemos se manter nela com ordem e critério, não violentando o tempo,
ou as estações, ou adiantando o que o Senhor nos disse para esperar, obedecer a palavra do Senhor a seu tempo, é uma característica do cristão. Com esta simbologia, o Senhor então vê a árvore à beira do caminho. Quando o Senhor chega para buscar o fruto, porque se essa árvore já estava com as folhas belíssimas, já estava com as folhas desenvolvidas, então é característica dela. O Senhor a criou assim, e o Senhor sabe o que cobrar de cada um. Então o Senhor foi buscar os frutos. Entre março e abril é uma época em que ela começa a germinar os seus frutos. Quando as folhas estão belas, grandes e verdes, então todos sabem que o verão chegou, o verão se aproxima, como Isaías ensinou, o verão chegou e tem frutos. Esta árvore não tinha frutos. O Senhor a amaldiçoa e dá sobre ela um julgamento divino, e ela é extirpada. Naquele momento, os discípulos viram isso acontecer e ficaram maravilhados e espantados. Aqui nós aprendemos alguma coisa. Os adoradores estavam aonde? No caminho com Jesus, aprendendo com Jesus. Adorador não fica na beira do caminho. Quem fica na beira do caminho, servindo de atraso, o Senhor amaldiçoa, o Senhor extermina, o Senhor fará julgamento dele. Você ou eu, aquele que está na beira do caminho, não serve para a obra. Quem está no caminho, pegue a sua cruz, caminhe e ande até o objetivo final, que é a espera do Senhor e da salvação, pela morte natural ou pelo arrebatamento. Mas cada um pegue a sua cruz e ande. Ficar parado na beira do caminho, servindo de ludibriação, o Senhor abomina, o Senhor rejeita e fará julgamento. Mas aí os irmãos falam, mas foi uma ação muito violenta da parte do Senhor. Para os judeus contemporâneos de Jesus, não, irmãos. Por isso que eu disse que vamos fazer uma analogia das duas parábolas da figueira. A de Marcos, a de Mateus 21 e a de Lucas, capítulo 13. Vamos comigo, irmãos, em Levítico 19. Levítico 19, versículo 23. Aqui o profeta Moisés, legislador Moisés, está fazendo a aplicação de diversas leis e comportamentos sociais e culturais que teriam abrangência no comportamento dos israelitas, que se aplica aos cristãos, porque são princípios que o Senhor nos dá, que moldam o nosso caráter e a nossa biologia. Então veja, em Levítico 19, versículo 23, Moisés ensina: e quando tiverdes entrado na terra, na Canaã, e plantar toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui o Senhor está dando instruções aos israelitas de que quando plantassem árvores frutíferas, ou no nosso contexto do nosso ensino e aprendizado de hoje, uma figueira, os 3 primeiros anos dessa árvore deveria respeitá-la, e ela não deveria procurar fruto nessas árvores, nenhum vinicultor, nenhum agricultor. Esta árvore deveria ser respeitada porque tudo que é produzido imaturamente não é saudável, não é gostoso,
não é produtivo, não gera bons frutos, porque é uma árvore nova, é uma árvore sem raiz, é uma árvore que não tem, a raiz não é aprofundada o suficiente para buscar o do melhor dos minerais, para buscar recursos hídricos, não tem maturidade, irmãos. Se aplicando na vida material do evangélico, um crente novo convertido, sem sabedoria, que não estuda e não pratica a palavra de Deus, é um crente imaturo, é um crente sem raízes aprofundadas. Então, devemos ter paciência com ele, devemos ajudá-lo. É isso que Moisés quer ensinar aos cristãos, que Moisés quis ensinar aos israelitas. Quando eu falo que Moisés quis ensinar aos cristãos, entendendo nós que viríamos ser igreja. Então, o Velho Testamento nos serve de aprendizado também, assim como para os israelitas contemporâneos de Moisés. Amém, irmãos? Então, aqui o Senhor ensina aos israelitas que uma planta, uma árvore, quando produzisse fruto, esses frutos tinham que ser deixados cair no chão. Esses frutos, esses minerais, esses cálcios, esses ferros, voltaria como adubo para a própria árvore. A raiz faria o processo natural e absorveria esses minerais, esses sais, esses recursos hídricos da própria fruta, fortalecendo a sua raiz, fortalecendo a sua estrutura. Isso ao crente novo convertido. E a nós significa o quê? A prática da leitura bíblica, a prática do jejum, a prática da adoração, a prática de seguirmos a liturgia evangélica a qual fomos convertidos e apresentados pelo Senhor, cada um ao seu ministério, obedecendo ao seu pastor, porque é ali que você vai dar bons frutos. E tudo que for ofertado a você é para edificação, e o Senhor sabe disso. No quarto ano, aí o Senhor pede que você consagra o que você recebeu, que te fortaleceu, que te edificou, que te pôs de pé, que te deu raízes profundas, que te deu resistência contra a tempestade, que te deu resistência contra as lutas, que te ensinou a usar as armaduras e as vestiduras da justiça e a couraça da justiça para enfrentar o adversário. Então agora você deve ofertar como primícias ao Senhor. Como? Produzindo bons frutos, porque no quarto ano o vinicultor vai querer, ele vai cobrar. Por 3 anos ele teve paciência e ensinou, e tudo foi ofertado para que fosse necessário um crescimento espiritual. É isso. O vinicultor que tem a experiência de esperar 3 anos e ao quarto ano ofertar ao Senhor, este cristão, este homem de Deus, essa mulher de Deus, aprendeu em si a obediência, a calma, que é característica de um cristão. Os irmãos compreendem o que Levítico está tentando nos ensinar, irmãos? Esses princípios que o Senhor dá através da botânica, através de analogias agropecuárias que o povo, que era rural, conseguia compreender, a nós cristãos evangélicos nos ensina muito. 3 anos para atingir maturidade espiritual, crescimento espiritual, para aprendermos a usarmos a nosso favor aquilo que Gálatas, os bons frutos do Espírito Santo nos ensina: amor, compaixão, paciência, as 9 frutos do Espírito Santo, irmãos, está lá em Gálatas. Fazendo esse princípio da analogia da figueira, no quarto ano, o que você recebeu, então você oferta como primícias ao Senhor. No 5º ano, o Senhor exige, aí ele quer fruto, e bons frutos, porque nos 3 primeiros anos ele não espera bons frutos, ele sabe da imaturidade,
Ele sabe da rasura das raízes, ele sabe que não estamos firmados, ele tem paciência e nos aduba, nos guarda, e isso ensina-nos, isso gera em nós paciência, calma, maturidade espiritual, crentes firmados, crentes com raízes profundas, com troncos grossos, com folhas estrondosas, capazes de gerar bom fruto. Então, irmãos, nesse contexto, os judeus que estavam vendo Jesus, porque onde ele passava, gerava multidão, e ele já estava indo a Jerusalém fazer a adoração no templo, que é no contexto de Marcos, ele está descendo para o templo, onde vai encontrar cristãos maduros, onde os cristãos fariseus se diziam qualificados para cuidar da liturgia do templo. Crentes como esse, o Senhor quer fruto, o Senhor exige fruto. Esta figueira provavelmente já tinha passado do seu 5º ano, porque o Senhor não iria ir contra um dos seus princípios. Se esta árvore fosse jovem, então ele faria o princípio da figueira estéril, que vamos estudar daqui a pouco, irmãos. Então, um crente maduro, um crente com raiz, um crente que o Senhor já lapidou, um crente que o Senhor já adubou, um crente que o Senhor já estruturou, que tem maturidade espiritual, o Senhor procura fruto e não admite que esse crente fique na beira do caminho, ludibriando a quem passa, porque o Senhor foi buscar fruto, não achando, deu um juízo de julgamento, e a figueira foi seca, a figueira foi destituída daquele ambiente, porque quando o Senhor parou, ele perdeu tempo. Quando ele foi buscar fruto, não tinha fruto. Esta figueira é como os fariseus dos dias de Jesus. Então Jesus estava dando ensinamento para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam e o acompanhavam e aprendiam consigo. Uma árvore que estava enganando a sociedade, um sistema religioso que olhando era bonito, mas que não produzia fruto. Um povo que já tinha maturidade espiritual, um povo que conhecia as escrituras bíblicas, um povo que fazia domínio político da religião, um povo que fazia domínio financeiro da igreja para benefício próprio e não produz frutos do Espírito que agrada ao Senhor. Então o Senhor dá julgamento de juízo sobre este evangélico, sobre esse crente, sobre este homem, sobre esse perverso, irmão. O Senhor extirpa do seu meio, o Senhor não compactua com esse comportamento. Então, por este fato, é que o Senhor destrói esta figueira, para mostrar que Ele é Deus, porque no 5º dia, Levítico nos ensina que o Senhor procura fruto, o Senhor é Deus. Então ele está dizendo para os israelitas: eu sou o Senhor seu Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sobre ele estava o poder de julgamento. Ele estava ensinando isso para os judeus contemporâneos do seu dia, com o julgamento de exterminar essa árvore enganosa, que faz as pessoas pararem no caminho, que faz as pessoas buscar frutos que não têm fruto, fazendo as pessoas se desviarem do caminho da adoração, porque estava a caminho de Jerusalém para o templo, o ambiente de adoração, onde o Senhor disse que a sua presença estaria no meio deles, e o Senhor Jesus estava indo para a igreja adorar ao Senhor e queria frutos. Essa árvore no meio do caminho servindo de engano, com aparência de que dá fruto, mas não tinha fruto. Uma árvore que já tinha maturidade, porque o Senhor sabia disto. Uma árvore que já tinha sido cultivada os seus 3 anos, que tinha que ofertar a primícia e passou da primícia, e agora não dava frutos. Essa árvore rebelde, simbolizando o homem maduro, com maturidade espiritual que não gera fruto. Então o Senhor
elimina do seu meio e faz um julgamento de exterminar essa árvore. No contexto de Marcos, irmãos, porque quando ele julga essa árvore, então ele desce para Jerusalém, o que ele encontra lá? Falsos adoradores, falsos mestres, crentes que estavam usando o ministério para cambalacho, fazer negócios que violenta a pessoa do Senhor Jesus, que serve de chacota para os não evangélicos, que serve de engano, fazendo negociata com a casa do Senhor, fazendo politicagem. Então o Senhor chega lá com o chicote, quebra tudo, acaba de fazer julgamento da árvore, simbolizando o sistema farisaico corrupto, enganoso, que não dá fruto. Exterminou a árvore e exterminou um sistema religioso que estava enfincado na casa de adoração, onde o Senhor quer fruto, onde o Senhor exige o fruto a partir do 5º ano, porque de crente maduro na casa do Senhor, ele quer adoradores, não é cambista, não é negociadores do evangelho. Uma palavra dura, né, irmãos? Mas é o que o Espírito Santo nos ensina com essa passagem, porque temos que analisar o contexto. Ah, porque ele destruiu a figueira? Por isso. Mas o Senhor é justo e é amor, e ele nos ensina isso na parábola de Lucas, versículo 13, irmãos. Lucas 13, vamos lá. Lucas 13, versículo 6, irmãos. Aqui temos que analisar o contexto. O Senhor Jesus usa 2 parábolas a respeito da figueira. A figueira em Isaías é símbolo de paz, prosperidade, segurança, lar, tempos de paz, né? Quando o Senhor Jesus fala sobre a figueira, está falando sobre cura, sobre unção, não é? Mas aqui, irmãos, ele usa a figueira como sinal de juízo em Marcos, em Mateus. E o contexto da situação é essa: ele está a caminho do templo, da adoração, buscando adoradores, num ambiente de consagração ao Senhor, e uma árvore com aparência que dá fruto, ludibriando, fazendo as pessoas pararem no caminho, desviando do caminho do Senhor, do templo. Chegando no templo, falsos mestres, falsos adoradores, cambalacheiros, cambistas, que não dava fruto. Então o Senhor extermina a figueira e extermina um sistema que vinha vigorando, que era de propriedade de Anás. Os irmãos depois veem isso aí. Quem tinha o monopólio da venda de cabrito, carneiro e das coisas santas era Anás. Então o sumo sacerdócio é que vendia, e o Senhor destrói tudo isso. O Senhor elimina, faz um julgamento. Falsos adoradores, falsos mestres, falsos cristãos, o Senhor não compactua e faz julgamento de juízo e extermina, porque ele fez isso nos seus dias e deixou claro que fará novamente. Mas o Senhor é amor e é juízo, ele não faz isso sem antes avisar. Vamos ler aqui, irmãos, em Lucas 13, aí é a parábola da figueira estéril, não é da figueira seca. Lucas 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra infinitamente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave, a esterco, e se der fruto, fica. E se não, depois a mande cortar. O Senhor Jesus, conhecedor das nossas estruturas, conhecedor das nossas limitações, usando de uma
analogia com esta parábola, usando de conhecimento, porque ele estava pregando para pessoas que conheciam a Bíblia, que eram os judeus contemporâneos de sua época, que conhecia os ensinos de Levítico, que eu acabei de ler com os irmãos, que é em Levítico 19, irmãos. Para falarmos sobre Lucas, vamos ler de novo Levítico 19. (23) E quando tiverdes entrado na terra e plantar todas as árvores de comer, ser-vos-á incircunciso. O seu fruto 3 anos vos será incircunciso. Dela não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, irmãos, olha que grandeza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é um Deus que fica olhando, querendo julgar, querendo matar, destruir. Não, ele é amoroso, ele é longânimo. Ele aqui dá princípios sociais e evangélicos e subsídios teológicos para que eu e você sejamos fortalecidos na fé, no ministério, para que sejamos um melhor adorador, para que entendamos o teu querer, para que buscamos ser crentes que dê frutos. Ele sabe da nossa estrutura. Então, o Senhor Jesus, se colocando no papel do vinhateiro, ele sabe que Moisés já ensinou o povo a maneira de se preparar a terra, de preparar a plantação, de preparar o espírito, a alma para se dar frutos. Então aqui, usando a parábola, ele diz que o Senhor da terra, o dono da obra, veio por 3 anos buscar frutos. Não achavam. No 4º ano, que ele quer as tuas primícias, porque é um princípio, ele ensinou em Levítico que no 4º ano ele busca os seus frutos. Ele quer a sua primícia, ele quer o seu melhor, irmãos. O irmão, a irmã que estiver me ouvindo, tem que praticar a leitura da Bíblia, o jejum, a consagração, a meditação, a pregação, a busca pelos dons espirituais. O Senhor habilita, o Senhor oferta. Ele está dizendo que não é um ansioso, ele tem paciência e ele dá tempo para o crescimento. É só pedir, é só buscar. Mas ele exige, em contrapartida, as primícias, o seu melhor. E ele busca, ele está nos ensinando aqui que ele busca. Então o Senhor Jesus diz que o Pai, o dono da vinha, o agricultor principal, aquele que dá o crescimento de tudo, por 3 anos, teve paciência e seguiu os princípios, deixando aquele crente, deixando aquele adorador atingir maturidade espiritual, conhecimento espiritual, intimidade com o Espírito Santo. No 4º ano, ele veio ver os frutos deste homem, desta mulher, desta figueira, e não achou. E pediu que fosse lançada sobre ela o machado, que fosse tirada da terra, porque este crente para o Senhor é inútil. É o que ele diz aqui, ó. Porque ocupa inutilmente a terra, no espaço. Você na igreja é importante. Você na igreja é a vinha do Senhor. E ocupar um espaço inutilmente não é vantajoso para a obra do Senhor. O Senhor exige fruto, porque ele vem acompanhar. E aquele crente, aquela figueira que está ocupando espaço inutilmente, é cortado. Mas o Senhor Jesus,
através do seu sangue, nos comprou, nos lavou, nos remidou, e como um advogado, no último vídeo eu falei sobre isso, não podemos abrir mão desse direito, não podemos esquecer desse direito maravilhoso, que temos um advogado que advoga por nós. O Senhor Jesus é longânimo, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um tempo, eu comprei e paguei com o meu sangue, vou trabalhar, vou dar mais uma chance para essa figueira. Olha o que ele diz aqui, ele responde, deixa esse ano, eu escave, olha, ele deu 3 anos, os frutos que estavam imaturos, aquele comportamento imaturo, aquela ociosidade da imaturidade, da falta de sabedoria, aqueles comportamentos imorais, o Senhor Jesus teve paciência, aquele comportamento leviano, aquele comportamento hostil contra a palavra do Senhor, o Senhor teve paciência por 3 anos. No 4º ano ele mandou cortar. O Senhor falou, não, espera, deixe eu escavar, adubar, aparar, tirar tudo que está roubando energia, que está roubando minerais, que não está recebendo sol, que está impedindo o crescimento dela. Eu vou, mais um ano, trabalhar nesta vida, neste crente, nesta obra, nesse ministério, vou adubar, vou escavar um território, vou escavar uma área, um perímetro em volta desse crente e protegê-lo para que ele não perca água, para ele não perca oxigênio, para que seja retido nele as minhas palavras, os meus ensinos. Vou fazer nele o Senhor usa aqui, ó, um escape, uma proteção, para que fique nele os meus ensinos, para que ele receba as orações dos irmãos, os ensinos de quarta, de sexta, de domingo, que as obras do Espírito Santo frutifiquem nele, e ele seja cheio, para que essa figueira receba o melhor da terra, e seja capaz de assimilar, de ser enxertada no tronco dessa figueira, das suas raízes, energia orgânica. Para o crente é energia espiritual, para o crente é frutos do Espírito Santo, para que produza. E aí sim, daqui a 1 ano, o Senhor volta. Se não tiver fruto, então o Senhor mande que a corta. Ainda assim, o Senhor Jesus diz que não é Ele que vai cortar, porque ó, Ele comprou e pagou. Irmãos, em Cristo Jesus, sejamos uma figueira que dê bons frutos. Aprendamos com as parábolas da figueira infértil, que o Senhor não quer crente infértil, que o Senhor Jeová não deixa inutilmente na obra. Sejamos cheios do Espírito Santo, porque o Senhor tem esse cuidado, esse carinho. Não o vemos, mas Ele diz que está sobre nós como um escave, como um vinicultor amoroso, que trabalha em nossa vida para que recebamos matéria espiritual, que recebamos enxerto espiritual, para que fique em nós aquilo que recebemos da parte do Senhor nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, nas leituras, nas meditações sobre a Bíblia, nas campanhas de jejum, no comportamento do irmão adequado, que é a figueira que dá fruto. Então, olha o contraste das duas parábolas. No contexto dessa parábola, ele não estava indo, ele estava vindo. Os galileus vinham da Galileia para adorar no templo de Jerusalém, para oferecer sacrifícios. Por isso que eu disse que é bom analisar o contexto. Nesse contexto da parábola infértil, antes os discípulos perguntam sobre a mortandade dos galileus. Pode ler aqui, está em Lucas 13, capítulo 1. Então os discípulos associam a mortandade dos galileus
como se eles fossem improdutivos, como se eles fossem amaldiçoados. E o Senhor Jesus fala, não, 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 não. Eles não é pior do que vocês. E usa a parábola da figueira estéril. E ele diz, olha, eles não são piores do que vocês ou do que os que estão no templo. Cuide para que vocês não sejam o próximo. O contexto da mortandade dos galileus, irmãos, a Bíblia deixa muito pouco requisitos para ser estudado. Mas, segundo alguns estudiosos, é bem provável que esses galileus fossem nacionalistas, judeus, que oferecia resistência ao governo romano na Judéia e na Galiléia. Ao descer para o templo para oferecer sacrifício, Pilatos ordena a matança na torre para que sirva de exemplo. E então os judeus contemporâneos de Jesus falam, olha, eles vieram adorar, vieram fazer sacrifícios e Pilatos mandou matá-los e o teu sangue se misturou aos do sacrifício. Esse é o contexto. Aí Jesus fala, opa, não é assim não. Ninguém é melhor, ninguém se julgue acima do seu irmão. E usa a parábola da figueira estéril e diz que trabalha na vida daquele que busca ao Senhor. Esses galileus vinham buscar o templo, vinham buscar a adoração, vinham trazer os seus sacrifícios, eles vinham fazer os seus sacrifícios anuais e foram emboscados por Pilatos. E os judeus achou que isso era sinal de maldição sobre as suas vidas. O Senhor Jesus, não. Olha para a figueira estéril, que não dava fruto, que no 4º ano o Senhor veio buscar. Cuide para que vocês não sejam os próximos a serem mortos como os galileus da torre, que foram mortos por Pilatos. E ensina que o crente saudável é aquele que é trabalhado pelo Senhor. E no 4º ano o Senhor, então o Senhor nos ensina com a parábola da figueira estéril, que Ele é amoroso, que Ele é gentil, que Ele trabalha na vida daqueles que buscam a sua casa, que buscam os seus ensinos, que se dirigem à casa do Senhor com espírito pacífico de adoração e humildade, e que se chega nele, o Senhor tem paciência, porque Ele agora é o objeto a ser adorado, santificado, consagrado. Devemos descer para o templo, não como sacrifícios mais de bois, como os galileus, mas buscar ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade, como oferta pacífica ao Senhor, porque Ele se sacrificou e não é mais necessário fazer sacrifícios no templo, mas devemos obedecer às suas palavras e servir ao Senhor com espírito de amor, de bondade. E Ele trabalha moldando o caráter, cortando aquilo que impede o crescimento, fazendo um escape para que você fique com os ensinamentos, adubando, trazendo renovo, porque Ele deixou que deixaria o Espírito Santo, que é o adubo do Espírito Santo, que é o adubo do Espírito humano, que é o que traz crescimento para o crente, que é o que traz crescimento para o Senhor. Então os irmãos entenderam o contexto das duas parábolas, baseado no ensino de Levítico 19, 23, 24 e 25, nos dois contextos, ele estava pregando para crente que conhecia os ensinos diversos da lei de Moisés, que no 3º ano a árvore devia ter maturidade, deixar ela crescer. O que fosse frutificado ainda não tinha valor, era de pouca qualidade, era um fruto sem qualidade. O Senhor espera, o Senhor tem paciência, e quando Ele ensina que no 4º ano as primícias, aí sim, no 4º ano atingiu a maturidade, então Ele procura os frutos, a primícia, as primícias é do Senhor, o teu melhor é para o Senhor. E no 5º ano, os frutos servem de bênção para a tua vida. Aquele crente que espera os 3 anos de maturidade, tem raiz profunda, tem caule grosso, tem tronco grosso, tem maturidade espiritual,
Ao esperar 3 anos, e no 4º ano ofereceu a primícia, no 5º ano, o Senhor então abunda esse crente com abundâncias de misericórdia em todas as áreas da vida, porque esse crente aprendeu por si a ter compaixão, a ter maturidade espiritual, a ter paciência, a ter paz, a não ser ansioso. Se você tem paciência para 5 anos a árvore no seu quintal, imagina isso na prática da Bíblia, do Evangelho, da leitura, dos dons espirituais. O Senhor nos ensina em tudo. Os princípios das leis é para nos trazer aprendizado em todas as áreas da nossa vida. Se você espera 5 anos uma árvore produzir bons frutos, você é um crente que espera no Senhor e atinge a maturidade. Então isso que Moisés queria ensinar. Os judeus de Marcos, quando o Senhor Jesus estava descendo, aí é Jesus quem estava indo para o templo buscar adoradores com bons frutos, com crentes com maturidade. Eram crentes que ofereciam sacrifícios, eram crentes que se diziam o suficiente para liderar, eram crentes fazendo culto anual das 3 festas principais, e o Senhor Jesus descia para Jerusalém vindo de Betânia. O Jesus ia para o culto de adoradores. As 3 festas anuais eram cultos de crente maduros, eram cultos de crentes com sabedoria, que já tinha maturidade. Então o Senhor não é injusto com essa figueira. No caminho ela estava lá com aparência de adorador, fingindo que dava fruto, antecipando as suas estações, porque se já tinha folha, então ela tinha que ter germinado os frutos antes. Ou seja, ela estava com aparência de engano, fazendo os adoradores pararem no caminho. Aquele fruto sequer tinha fruto. O crente parava ali, em vez de seguir para a casa do Senhor, no culto de crente, da culto de adoração, parava. Figueira servindo de engano. Tinha estrutura, tinha raiz grossa, tinha o tronco grosso, tinha folhas e não dava fruto. Então ela já tinha passado até do 5º ano, o Senhor não estava atrás de uma árvore qualquer não. Ele tinha paciência no 4º ano, que era a primícia, não deu. No 5º ano, ela não estava produzindo, então o Senhor eliminou. Porque é o que está dizendo o Senhor ao seu vinicultor: tira essa árvore estéril, tira essa árvore que não produz, porque ela está ocupando inutilmente o solo, atrapalhando quem está a caminho. Crente que serve ao Senhor está no caminho. Crente que está na beira do caminho é figueira estéril, figueira inútil, que já passou da maturidade, que está servindo de engano, que está fazendo mau uso dos seus dons, que ficou 3 anos recebendo do melhor, as primícias ficou para si e ainda não produziu bons frutos no 5º ano. Esse tipo de árvore o Senhor conhece e lançou juízo de maldição e exterminou do convívio. Mas o Senhor explica em Lucas 13, versículo 6, qual é o processo. E ele aplica esse processo, porque agora ele é o novo concerto. Não se desce mais ao templo. O templo do Espírito Santo é o nosso coração. É onde devemos estar como figueira, não mais infértil, mas produtiva, madura, estruturada, que oferta as suas primícias, que dá frutos das suas estações. Um crente com paciência, com maturidade. Porque se juntarmos agora, já no final desse vídeo, Levítico, a parábola de Marcos sobre a figueira e a parábola de Lucas sobre a figueira, então o ensino fica completo. Esses 3 se completam e nos ensina comportamentos espirituais para recebermos do Senhor matéria-prima espiritual e orgânica para o nosso crescimento material e espiritual na presença do Senhor, como pai de família, como homem de Deus, como servo de Deus, como gerador de frutos e como obreiros na casa do Senhor, como irmãs que ocupam a carga na casa do Senhor, gerando bons frutos na obra, pregando a palavra e de pregar o Evangelho, ensinando, porque o Senhor procura frutos e Ele é um justo juiz, amoroso, que vai fazer juízo daquele crente
improdutivo, infértil, porque tudo foi ofertado para que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Irmãos, que esta pregação, que este ensino sirva de unção para a edificação da vida de todos os irmãos. Espero que eu tenha conseguido. Até aqui nos tenha ajudado o Senhor. Agradeço mais uma vez todos os irmãos que têm visto os meus vídeos. E como eu disse, irmãos, eu tenho um objetivo, não é ter 1 milhão de seguidores, 100 mil, não. Mas pregar para 1 milhão de pessoas, aí sim. Orem em meu favor, que o Senhor abra um caminho para que nós possamos chegar nesse 1 milhão de pessoas, que nós possamos pregar para eles e gerar frutos. E quando o Senhor chegar até nós, termos as primícias, termos os melhores frutos, como uma figueira que foi escavada, adubada, cheia do Espírito Santo, que produz bons frutos. Irmãos, sou necessitado das orações dos irmãos. Continuem orando por mim, orem em meu favor, e que o Senhor traga paz, prosperidade, longanimidade, os frutos do Espírito Santo na vida e na casa de cada um. Salvação para os membros da sua casa, salvação e misericórdia para os seus vizinhos. Senhor Jeová, aquele que estiver ouvindo este vídeo, em Cristo Jesus, Espírito Santo, visita esses lar, traga paz, paciência para os corações, tira a ansiedade, tira toda a amargura. Senhor Jeová, gera frutos de prosperidades e bênçãos espirituais na casa de cada um. É o que eu desejo do fundo do meu coração, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.